Shalom, queridos, vamos para o áudio 14 do nosso seminário de batalha espiritual. Amém? Estamos falando sobre a unção profética e não dá para falar numa aula só. Amém? E que Deus abençoe muito sua vida. Fiquei 2 dias sem gravar porque estava tendo treinamento, na base. Todo terceiro final de semana do mês tem treinamento aqui na base. Tá? Veio pessoas de diversos lugares, foi uma benção. Mas vamos lá, amém? Que o Senhor Espírito Santo nos conduza por um caminho excelente. Queridos, o verdadeiro ministério profético, ele destrói apenas coisas que são do diabo. Ele nunca vai destruir nada daquilo que é do Senhor. Esse verdadeiro ministério profético, querido, ele estabelece as coisas do Espírito enquanto destrói as coisas do diabo. Os profetas odeiam o que Deus odeia. Isso está escrito lá no Salmo 139. É por isso que eles serão muitas vezes criticados por não serem mais tolerantes. Os dons proféticos, queridos, eles não permitem, tá? Eles não deixam espaço para concessões. Na verdade, um profeta ele não negocia com o diabo, nem com homens. Ele tem algo forte com Deus. Tá? Nós temos nas nossas aulas de escola de profetas às segundas-feiras, nós falamos na terceira a respeito disso. Qual que é o chamado do profeta e o que ele executa. Então ele não faz negociação com o inimigo, Porque senão ele para de ser eficaz para Deus. Isso não quer dizer que os profetas têm o direito de ofender, queridos, e nem de ministrar debaixo da carne. Os profetas devem sempre ministrar no Espírito. Quando um profeta tenta, ministrar na carne, ele vai acabar destruindo, danificando algo que vem do trono de Deus, algo que é do Senhor, em vez de atacar as obras das trevas. Tá? Ministrar de qualquer maneira na carne causa dano, queridos. Amém? Nunca vai ser bom ministrar na carne. Os verdadeiros profetas terão sempre compaixão pelas pessoas, mas intolerância na mesma proporção pelas obras do diabo. Você não pode achar que o ódio e a intolerância pelas obras do diabo, com ser duro demais com as pessoas, crítico demais, que é uma resposta da carne. Saber que o Senhor tem paciência com as pessoas, E que Deus, ele permitiu que durante o tempo da sua conversão, você viesse a entender, o reino de Deus e se converter com o tempo e não correndo, tá? Nós, às vezes, queridos, dentro das igrejas, a gente julga mal os profetas e rejeitamos eles, e aí eles ficam o quê? Oprimidos. E isso a igreja faz com os profetas desde sempre, Privam eles, amordaçam eles, E é um dom ministerial importantíssimo. Amém? A unção profética diz lá em Jeremias 31, 28, que ele derruba a idolatria. Foi ordenado à nação de Israel que entrasse em Canaã e derrubasse os altares pagãos. Os israelitas, queridos, deviam arrancar as nações de Canaã, por causa da iniquidade delas. Israel teve de despojar, queridos, os cananeus antes de entrar e possuir a terra prometida. Presta atenção, antes de edificar e plantar, venham arrancar e destruir. Difícil de entender, difícil de aceitar, mas antes de edificar e plantar, venham arrancar e destruir. Essa é uma parte desagradável do ministério, tá? Mas temos que passar por ela.
A unção do profeta é assim. Primeiro ele confronta, guerreia, depois vem a edificação e o plantio. Muitos profetas, eles evitam o confronto com o mal, evitam essa batalha por causa do medo da intimidação. Vocês pensam que Jonas não foi para Nínive por quê? Nínive é uma terra que matava profetas, arrancava os olhos deles vivos, arrancava as unhas, enfiava espetos debaixo das unhas, era terrível, queridos. Amém? A guerra é desagradável para qualquer um. No entanto, se o profeta ele permitir que a unção transforme, né, nesse novo homem, nesse guerreiro, a força da unção vai prevalecer sobre a carne, né? Que a carne sempre está tentando vir para trás, recuar, né? E fará com que ele derrube os altares de pecado, de idolatria ou do que for. Amém? A gente tem que lembrar que essa unção profética, queridos, ela muito nos edifica, não pouco, muito nos edifica, tá? Além de destruir, de despedaçar, de arruinar as obras do diabo, de arrancar, o profeta vem e edifica o quê? O corpo de Cristo. Os profetas têm um ódio terrível pelas obras do maligno, mas têm uma compaixão, um amor genuíno pelo povo de Deus. Então ele toma as dores do Senhor mesmo. O profeta, ele é assim, tá? Não queira que ele mude. Deus nasceu ele, ou criou ele assim, tá bem? Assim os santos santificados pelo verdadeiro ministério profético. Quando a igreja é edificada, assim as portas do inferno prevalecem. O problema é se a igreja estiver edificada no homem, aí lascou. A igreja fecha. Amém? Mas quando a igreja está firmada na rocha, querido, vocês sabem que ela prevalece. Sempre a gente precisa lembrar que o propósito de derrubar a fortaleza é edificar o reino de Deus. Tá? Essa batalha espiritual da qual nós estamos falando aqui não é o fim, mas um meio para um fim de vitória. Né? Todo aquele que foi chamado para esse ministério profético, e talvez seja você que está me ouvindo agora, deve sempre manter, queridos, os olhos focados, tá? No alvo, na meta, que é a edificação da noiva, crescimento da igreja. Ah, mas crescimento da igreja em números de membros, tal? Não, a igreja é as pessoas, querido. Me perdoa se eu não estou aqui colocando você por dentro da visão. Igreja são as pessoas. Templo é outra coisa, tá bem? Muitas pessoas perdem o foco. Às vezes as pessoas perdem o foco por um namoro, perdem o foco por uma amizade, perdem o foco porque as pessoas a qual eu buscava se distanciaram, mudaram de cidade, mudaram de igreja, saíram de perto. E ele foi esfriando. O ataque mais terrível de Satanás não é aquele que ele aparece, te ataca, te confronta. É aquele que ele vem com um sapatinho de algodão, desapercebido, e vai te esfriando aos poucos. Preste atenção nisso. Para quem quer ir para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado. Não há, queridos, outros caminhos. Ou você odeia aquilo que Deus odeia, ou você está ficando amigo do inimigo. Às vezes os profetas desenvolvem, queridos, uma mentalidade assim, sabe, muito sanguínea, explosiva. Eles querem detonar tudo que não é de Deus. Mas isso passa, isso é períodos. Lembre-se, a missão de João Batista é preparar um caminho para o Senhor. E ele foi e começou a meter a boca, chamou os caras de víbora e foi para cima. Falou contra a iniquidade, né, apontou o pecado. E ele veio anunciando o reino de Deus. Da mesma forma, os profetas precisam ficar focados, né? Não só com as obras do inimigo, mas com a necessidade do povo, com a ordem de Deus. Eles têm que equilibrar o seu ministério com amor, senão eles ficam muito duros.
só apontam o mal da igreja. Quando você vê um pregador que ele só mete o pau na igreja, cuidado, viu? Porque Deus ama a igreja. Se é uma pessoa que só chega com botina na igreja, a igreja pode ser exortada, sim, mas se é uma pessoa que só vem com isso, amém? Toma cuidado. Tá? Precisa ter equilíbrio, né? Eles precisam ter amor, compaixão e evitar de ministrar debaixo de um espírito muito severo, crítico, amargo. Senão ele usa o púlpito para atacar as pessoas só e não para consertar a igreja, amém? Eles têm a responsabilidade de ministrar essa palavra com amor e edificar a casa de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Você que é profeta aí, ó, cuidado também com a língua. Você não pode deixar de falar e não pode falar duro demais. Se você magoa as pessoas, elas vão embora. Também Deus vai ter que levantar outra pessoa para ir buscar ela. Querido, quando as pessoas são expostas, amém, a esse verdadeiro ministério profético, tá, elas são plantadas na casa do Senhor, né? Eles vão florescer, eles vão crescer em todos os sentidos. Eles vão criar raízes, né? E vai receber esse crescimento. As pessoas do ministério profético podem arrancar o que o inimigo plantou, mas também pode plantar o que foi plantado pelo Senhor, tal por servo do Senhor. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, como é que você vai de maneira sem sabedoria e expulsar um demônio de uma pessoa que não quer receber a Cristo, está ali visitando a primeira vez, não sabe o que é ainda, tem vícios, tem palavreado, precisa ser moldada? Se você forçar para expulsar o demônio de uma pessoa dessa, sem sabedoria, sem caminhar com o Espírito, você pode sim tornar o estado dessa pessoa 7 vezes pior. Então a tua libertação não valeu de nada, porque você fez sem conexão com o Espírito, sem sabedoria. Então, em vez de você ajudar a firmar essa pessoa e converter ela dentro da igreja, você está jogando ela fora. Porque ela com 7 demônios a mais, ou o estado dela 7 vezes pior, né, não vai ser fácil ela voltar para a casa do Senhor. Amém? Tem pessoas que estão recebendo o Espírito Santo no chão e chega uma pessoa religiosa, ela mete a mão na cabeça e quer expulsar o demônio. E eu não vi isso poucas vezes. Eu vi isso muitas vezes. No último treinamento agora na base, pessoas falaram a respeito disso. A pessoa não tem discernimento de espíritos, acha que é o profetão, né? E vai lá apontando todo mundo, aponta as pessoas, as mulheres que estão de calça, aponta, né, as irmãs que estão de brinco, aponta a outra que está chegando agora, a irmã apagou um cigarro na frente da igreja, está ela com o dedo levantado, ó, você vai queimar no inferno. Não é assim, né? Jesus não agiu assim. Se Jesus é o exemplo, a gente tem que ser ponderados e usar de estratégias, de sabedoria, amém? Não ser explosivos. Às vezes o profeta quer jogar uma granada. Tem um grupo de satanistas na frente da igreja que quer matar todos, não é assim. Deus pode ter propósito na vida deles e pode converter todos. E dali nascer, não uma igreja, mas várias. Né? O apóstolo Adriano estava dando testemunho que anos atrás ele era pai de santo. Pai de santo não, perdão. Ele tinha o terreiro dentro da casa dele. Um amigo nosso também, o irmão Doca também, participava profundamente. Né? Conhecer o Senhor dá muito fruto dentro da casa do Senhor agora. Então, é assim, tá, queridos, que funciona. O plantio do Senhor, ele será de cristãos frutíferos, que serão firmes, inabaláveis e sempre darão frutos abundantes na obra do Senhor, está escrito lá em 1 Coríntios 15, 58. Tá? À medida que você vai receber nesse ministério profético, nós vamos nos tornando carvalhos de justiça e plantio do Senhor. Aquele que hoje é uma tribulação, que nem Paulo era, pode depois ser um homem muito usado pelo Senhor. Então, queridos, cuidado, tá? Com o ministério profético. Não pode deixar ele morrer, mas você não pode ir forte demais.
Senão as pessoas não vão querer te ouvir. Tá? As pessoas vão correr de você. Então não adiantar você falar, elas não vão te ouvir, não vão aceitar. Então é melhor você ir com calma. O Espírito Santo, quando te convence, ele te convence na boa. Tá? Não é te batendo. Amém? E tem muitos tipos, queridos, de manifestações proféticas. Tá? Tem tipos de palavra profética para muitas ocasiões, situações. A palavra profética pode lidar com passado, presente e futuro, né? E ela pode lidar com muitas questões na vida de muitas pessoas. Deus tem muitos pensamentos para nós, né? E não teria como contar todos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Eu falo, aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos? Essa unção profética, com certeza, ela traz cura e libertação. Debaixo dessa unção profética, às vezes várias pessoas são curadas e libertas só por a gente estar debaixo daquela unção profética, sem falar nada, só de você estar calado ali. Tá? Eu tenho visto muita gente sendo curado, até pelo meio de profecia, que é uma palavra enviada. Tá? Isso pode ocorrer, a cura física pode ocorrer também no emocional. Tá? A palavra profética pode impedir a destruição de lares, de pessoas, de famílias. Tá? Trazer direção, trazer correção, ajudar a vida das pessoas. Ajudar a tomar decisões certas, né? Evitar que tome decisões erradas. Assim é o ministério profético. Amém? Eu tenho visto, queridos, muita gente sendo usada de maneira muito profunda, viu? Por Deus, quando a igreja dá liberdade. Quando a igreja fecha essas pessoas, ferra tudo. Amém? A palavra do Senhor, queridos, ela pode trazer livramento para nós, tá? No meio das profecias, coisas extraordinárias e tremendas podem acontecer. Eu já vi manifestações de Deus profundíssimas, amém? No meio de profecias e tal. É muito, muito forte. Deus usou Moisés para libertar Israel, né? A palavra do Senhor na boca de um profeta, ela pode trazer libertação. O povo de Israel estava todo preso no Egito. Deus usou o profeta, no caso que é Moisés, e a libertação veio. Deus envia, querido, sua palavra com um propósito. Amém? Ela vem carregada com DNA, com poder. Ela não vai cair por terra. Diz na palavra de Deus que a palavra de Deus é como a chuva e como a neve. Não desce do céu sem produzir o seu propósito, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ativa, poderosa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, que é a vida, e o espírito, que não pode morrer. Juntas e medulas, que são as partes mais íntimas do nosso corpo. E julga os pensamentos e intenção do coração. Isso é forte demais. Dava para parar aqui, estava bom. A palavra do Senhor, ela vem igual faz uma cirurgia na pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa de uma cura tão profunda que apenas um cirurgião pode alcançar aquilo, né? Então o cirurgião vai lá, ele pega lá um bisturi, alguma coisa, e vai abrir para chegar lá dentro. Assim é a palavra do Senhor, ela entra profundamente. E aqui fala de ser uma espada de 2 gumes, algo cortante, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Então quer dizer, a palavra de Deus, ela nos transforma, mas não é do dia para a noite. A palavra de Deus vai nos transformando. Você pode ver, você vai lendo a palavra e aquilo vai penetrando. É maravilhoso, por isso que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva. Amém? Aleluia, Senhor. Profetas, queridos, eles são cirurgiões espirituais. Pode ver quando você chega alguém que está conectado com Deus, que é profeta ou que tem esses dons proféticos em ação. Não digo só o profeta, porque outras pessoas também são usadas por Deus
né? Que não são profetas nessa área. Então, esses profetas são cirurgiões espirituais. Vai lá, chega perto de alguém, libera uma palavra, essa palavra penetra no coração e cura, e liberta, trata a pessoa. Amém? Veio um pastor aqui nesse treinamento, alguém a qual eu admirei muito, não conhecia. Ele era o pastor Enoque, o senhor me pediu para ungir ele apóstolo, né? E ele, com pouco tempo, conversou comigo no quartinho, e ele falou comigo, falou, de outras palavras, tá, mas resumindo para você, para ser rápido, ele disse que eu estava ferido, e para eu perdoar as pessoas, e eram mais de 100. Mais de 100 pessoas, mas que me magoaram de uma maneira só, sabe? Foi um levante do inimigo aí, pessoas que andavam juntas, sabe? Que nós estávamos treinando assim como filhos, né? E nos abandonaram, sumiram. E aí foi um levante do inimigo, elas não perceberam, nós percebemos. Mas fiquei muito triste, fiquei triste por 2 meses. Mas daí Deus usou o profeta e limpou meu coração. Ah, apóstolo, mas você estava sem liberar perdão? Não, não é isso, né? Eu estava magoado. E magoado não envolve, né, falta de perdão. Eu só estava triste, né? E o Senhor me tratou através da vida daquele homem. Também, então, profetas, ele é profeta, né? Então, eu senti, né? O Senhor me falou, ó, ele é um profeta meu, está ungido pastor, mas ele precisa agora receber o apostolado. Então, levantei e ele se tornou um apóstolo profeta, para operar mais ainda do que ele já opera. Um ser humano tremendo. Amém? Queridos, então, as palavras dele vieram, penetraram, libertaram profundamente meu coração. E naquele momento eu falei até no treinamento, eu estava com a mágoa aí, né? Estava tentando me livrar sozinho, mas o profeta veio e me deu aquele empurrão santo, né? Aquela impulsionada. Veio como uma luva. Né? Ele não veio para falar qualquer coisa, ele veio para falar aquilo que Deus tinha para mim. Amém? E profeta, para me entregar alguma coisa é difícil, eles ficam meio acanhados. Eu fico pedindo, Senhor, usa aí teus vasos, fala comigo. O que o Senhor quer? Como é que é? Amém? Queridos, essa palavra que pode ser liberada da boca de profetas, ela examina a pessoa, ela analisa os pensamentos, intenções do coração, ela vem lá dentro, né? Pensamentos que foram preenchidos com mágoa, amargura, raiva, ressentimentos, dor, né? E essas coisas podem ser expulsas ou até expostas pela palavra profética. Amém? Profetas, queridos, eles removem essas podridões ou infecções espirituais. Os profetas, eles fazem ajustes profundos dentro das pessoas, dentro dos ministérios. O resultado é restauração e cura. Amém? Essa sessão profética é terrível, tremenda. Ela vem carregada de cuidado. Israel, por exemplo, foi liberto do Egito pelo ministério de Moisés. Israel foi preservado pela intenção de Moisés. Tá? Esse cuidado, essa preservação, tá? Esse cuidado em evitar dano, avaria. Amém, queridos? Tem esse caráter de proteção. Amém? Então, o profeta, ele tem essa compaixão extrema, esse amor, sabe, profundo, né, pelo povo de Deus, tá bem, querido? Então, encarregadão com esse aspecto de cuidar, de guardar, amém? A igreja local tem que cuidar dos profetas também, porque eles são muito sensíveis, amém? O que estava acontecendo comigo também? Eu estava chateado mesmo com pessoas, com, sabe, falta de jeito das pessoas, falta de honra. Às vezes você vai lá, você doa
15 anos da tua vida buscando um negócio, você entrega para as pessoas, daí a pouco essas pessoas pisam em você, né? Não sabe o preço daquilo, não valorizam a unção, e por isso que não crescem com unção. Mas agora eu já estou curado, né? Eu não estou mais atacando elas aqui, quer dizer, eu não estou atacando elas através do áudio, né? Eu só estou dizendo que falta de nobreza, né, entre servos de Deus, ela traz um fruto, e esse fruto é falta de unção. Amém? Ixi, eu estou indo longe agora, não é para ir para lá, é para voltar aqui. Amém, queridos? Então, queridos, esse ministério profético, amém, ele é muito atrelado àquilo que vem de Deus de maneira pura, clara, santa, concisa, poderosa. Amém? E nós temos que estar sempre dando ouvidos para esses profetas, porque eles têm a dizer, para aquilo que eles estão declarando, que com certeza eles trouxeram isso de momentos de intimidade, momentos de quartinho, momentos de sofrimento, né, pelo reino, de instruções retas do Senhor, né? Tem um versículo que diz: crede nos seus profetas e prosperareis, porque o profeta, quando está alinhado com Deus, ele traz aquilo que vem do trono, boca de Deus na terra, tá bem? Então, você sabe que na batalha espiritual, a unção profética, o ministério profético, ele é muito poderoso, muito poderoso. Deus pode dar pro profeta discernimento de que tipo de principado está atacando a igreja, que tipo de principado está atacando o bairro, se é um demônio que está trazendo mais prostituição, criminalidade, drogadição, alcoolismo, criminalidade, brutalidade, né? E aí por diante, tá bem, queridos? Então, dê ouvido aos profetas que te rodeiam. Seja aberto às palavras deles, tá? E analise o que eles dizem. Amém, queridos? Digo para você que é tremendo, porque eu casei com uma, né? Então estou sempre atento. Eu preciso ser o sacerdote da casa, o sacerdote do comando, mas tenho que ouvir o que minha esposa diz também. Ela é profetisa do Senhor. Às vezes eu chamo ela de profeta, mas o nome, né, para a mulher que carrega o ministério profético é profetisa, né? Mas muitos chamam ela de profeta. E que Deus abençoe, né, o teu ministério profético. Se você não é muito aguçado no ministério profético, você pode buscar os melhores dons, diz na Bíblia. Você pode buscar os dons proféticos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Pedir para Deus, né, te dar variedades de línguas, te dar sonhos, te dar visões, né, te dar entendimento do que está acontecendo nas regiões celestes. Tá bem? E querido, até o nosso próximo áudio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.